Aqui no capítulo 5 mesmo diz o quê? No versículo 29. Certa vez, quando Jacó preparava ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo. Pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Então aqui a gente tem uma troca. A gente tem uma troca do que é natural por aquilo que é espiritual. O Esaú, ele queria algo natural, que era o quê? O ensopado, a comida, para satisfazer aquela vontade dele, que ele estava tendo ali na hora. E Jacó, ele quis algo espiritual de Esaú, que era o quê? Olha aqui que ele fez, ó. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Então Jacó pediu algo de Esaú que era espiritual, que era o direito dele de filho mais velho, né? Que segundo a cultura deles aqui, o filho mais velho ele recebe toda uma bênção, né? Como quem medita na palavra de Deus sabe disso. E aí disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Então Esaú não deu importância para o direito dele de filho mais velho. Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Então o capítulo 5 ele finaliza assim, dizendo que Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Então houve um desprezo sobre uma promessa, sobre uma bênção, na verdade. Mas o que a gente entende também? Que já havia uma promessa de que o filho mais novo ele iria reinar sobre o filho mais velho. Mas por mais que houvesse essa promessa, se Esaú valorizasse a primogenitura dele, ele não teria trocado por um prato de comida. E como ele disse aqui, de que me vale esse direito? Então Esaú ele não entendia a importância desse direito, né, dele ser o primogênito. E a gente traz assim, eu fiquei meditando nessa palavra e eu quero compartilhar com vocês, que a gente pode fazer uma comparação para os dias de hoje. Nós temos uma promessa sobre nós, que diz aqui na palavra de Deus, em Joel, capítulo 2, que diz assim, aqui, Joel, capítulo 2, versículo 28, o dia do Senhor. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque conforme prometeu o Senhor no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Então aqui há uma promessa, e essa promessa é para os dias de agora, que o nosso Senhor Jesus Cristo ele já veio aqui, ele falou que ele enviaria o Espírito dele, derramaria sobre aquele, né, que quer. Mas o que acontece? A gente tem que valorizar essa promessa, né? Diferente de Esaú, Esaú não valorizou a promessa que estava sobre ele. E assim também nós temos essa promessa que está sobre nós, que é receber o Espírito. E aquele que um dia já recebeu, foi iluminado, ele tem que cada dia mais se encher do Espírito. Porque o dia do Senhor ele vem. Qualquer momento, qualquer hora, o dia do Senhor ele pode vir para nós. E o que nós temos para oferecer, né? O que a gente tem para oferecer em troca, né? Não em troca, mas o que a gente tem para oferecer da obra, né? O que a gente tem feito.
E a palavra de Deus diz aqui em Joel que o Senhor vai derramar, que o Senhor derramará, que o Senhor vai derramar sobre todos os povos, os filhos, seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Então, o Senhor ele tem mostrado sinais. O Senhor tem mostrado sinais na natureza, tem mostrado sinais no sol, na lua. E as pessoas também profetizam e acontece, a gente tem visto, né? Muitos profetizaram da pandemia, muitos já viram coisas lá no futuro. Tudo isso é o Senhor mostrando, né? E que a gente não venha, que venhamos ser vigilantes, porque Esaú ele trocou o que era espiritual por algo natural, que era momentâneo ali, aquela fome que ele estava sentindo. Quantas vezes nós passamos por situações difíceis aqui nessa terra? Muitas vezes a pessoa passa por um problema financeiro ou por uma enfermidade, e aí ela vai deixando de orar, ela vai deixando de jejuar, ou é um problema na família dela, um filho, e ela vai deixando de buscar aquilo que é espiritual, não lê mais a palavra, e vai querendo resolver aquilo que é natural, aquilo que está ali nos olhos dela, e de repente ela não resolve nada e ela vai esfriando espiritualmente, né? Porque a nossa luta ela não é contra o sangue nem a carne, está escrito na palavra de Deus em Efésios 6, sim, contra principados, potestades, os dominadores dessa terra. Então, muitas vezes o inimigo, Satanás, ele vai querer fazer com que nós, os cristãos, a gente perca de vista o que realmente é importante para nós, que é a buscar o Senhor, buscar o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Então, se você está tendo, como Esaú está com seu olhar, né, muito voltado para as coisas dessa terra, para uma escassez, para uma enfermidade, né, ou para um ente querido que está numa situação que você não gostaria que ele estivesse, te volta e olha para o espiritual. Vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a palavra, meditar na palavra. Esses são os últimos tempos. A palavra de Deus diz que nesses últimos tempos o amor vai esfriar, mas se a gente buscar para Deus restaurar o primeiro amor, Ele restaura. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de oportunidades enquanto nós estamos tendo vida, porque aqueles que estão vivos, Ele diz que Ele vai salvar. E como é que a gente vai estar vivo perante Deus? É por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem é a vida, o caminho e a verdade. É Ele quem nos faz estar vivos perante Deus, porque quem recebe Jesus Cristo se torna vivo, porque antes nós estávamos mortos nos nossos delitos, mortos nas nossas vontades, mortos realizando pecados, mentindo, enganando, né? Sendo ingrato, assim como Esaú estava sendo, ou sendo trapaceiro, como Jacó também, né? Foi trapaceiro. O significado do nome de Jacó é trapaceiro, né? Diz aqui na Bíblia que Jacó significa ele agarra o calcanhar, ou ele age traiçoeiramente. Jacó ele agiu traiçoeiramente também. E é como a gente está olhando para essa família. Às vezes você olha para uma família e vê que um pai serve a Deus, a mãe, né, tem uma mulher de fé, mas você olha para os filhos e aí você... mas os filhos não são. Porque aquele pai, aquela mãe não pode convencer o filho, é somente o Espírito Santo que pode, né? E aqui a gente vê como era Esaú e Jacó, né? Dá pra gente ver que desde o ventre os dois, né? Quando Esaú nasceu, Jacó agarrou no calcanhar de Esaú. E na hora que Esaú estava aqui, no momento de fome, no momento que ele estava totalmente sem entendimento, Jacó enganou ele. Jacó tomou o que ele tinha de mais valioso espiritualmente, que era a primogenitura. Jacó, sendo o menor, tomou de Esaú no momento de fraqueza, e Esaú não vigiou. Então a gente tem que estar vigilante, porque Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. E ele vai querer sim roubar aquilo que é nosso, ele vai querer sim. Então a gente tem que estar vigilante, e somente por meio do Espírito, somente a gente alimentando o nosso espiritual, não com religiosidade, porque isso não leva a nada, mas verdadeiramente a gente estando vigilante,
porque somente a verdade é que nos liberta, somente a palavra de Deus, a gente meditando nela de dia e de noite, nós vamos conseguir enxergar aquilo que Deus quer que a gente enxergue. E é claro, né, também a gente congregar, porque congregando, muitas vezes você está passando uma tribulação na sua família, mas tem o seu pastor orando ali por você, tem o seu apóstolo, tem um obreiro orando por você, e você está recebendo ali um livramento, porque naquele momento você está vulnerável. Por isso a importância da gente congregar, da gente estar em corpo, né? A palavra de Deus diz para a gente estar em comunhão com o irmão e estar como um corpo, que é o corpo de Cristo, né? Cristo é o cabeça, mas cada um tem que fazer a sua função. Então, muitas vezes você é membro, mas teu pastor está orando por você, e a tua prova, você olha, pode até pensar que está difícil, mas poderia estar muito pior se não tivesse ninguém orando por você, porque muitas vezes a gente foca para as coisas que estão acontecendo na nossa frente, mas Deus, Ele quer que a gente foque para o espiritual, que a gente vigie, que a gente ore, que a gente preste atenção, porque o inimigo, ele tenta fazer isso, ele tenta causar atrapalhos, ele tenta colocar impedimento, ele tenta colocar circunstâncias para você perder o foco, para você sair do foco, né? Como é ministrado assim, muito onde eu congrego, sair do caminho santo, e a gente não pode, a gente tem que estar no caminho santo, porque é somente no caminho santo que a gente tem livramento, é somente no caminho santo que a gente tem entendimento, em que a nossa mente é renovada. E assim, a família de Jacó, a gente vai dar continuidade falando sobre essa família, porque é uma família onde a gente aprende muito, né, sobre o comportamento dos filhos, sobre o comportamento de Rebeca, sobre o comportamento de Isaac, né, e aquilo que a gente pode trazer de bom para nós e aquilo que a gente não pode trazer de bom. E eu achei bem interessante também um versículo que diz aqui que o Esaú, ele tornou-se habilidoso e vivia percorrendo os campos. Já